Irmãos, nós falaremos hoje sobre a reforma do povo de Deus. Como vocês podem ver ali no título, nós falaremos sobre a reforma do povo de Deus. E o texto base está em Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Vamos fazer a leitura alternada desse texto. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. O que se lia. Amém. Meus irmãos, então como os irmãos podem ver no título, falaremos sobre a reforma do povo de Deus. E como introdução, quero ler alguns textos desse livro do Tromper Longman. Ele diz assim: a palavra de Deus é a força mais poderosa e a única capaz de transformar vidas, seja a vida de um jovem que viveu há séculos ou a vida de uma pessoa do século XX, como você e eu. A leitura e o estudo da Bíblia transformarão cada um de nós em alguém verdadeiramente belo, pois a Bíblia incendeia o caráter de Cristo em nosso interior. Então, Tromper Longman, no seu livro, como os irmãos podem ver, o livro da nossa editora, esse livro foi lançado em 2003. Então, lendo a Bíblia com o coração e a mente. Então, ele destaca esse poder transformador da palavra de Deus em nossa vida. Esse poder que a palavra de Deus tem de transformar vidas, seja lá no século passado ou seja no século XX. Do mais jovem ao mais velho, a palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida. Então, qual é o meu objetivo aqui nesta manhã com esta aula? O meu objetivo, meus irmãos, então, é falar sobre a importância e a suficiência da palavra de Deus. Então, este é o meu objetivo aqui nesta manhã. Falar sobre a importância da palavra de Deus para o seu povo. A primazia que a palavra de Deus deve ter em nosso meio. E meu objetivo também, meus irmãos, é que você entenda e saiba a necessidade de abrir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus cada vez mais, dia após dia. Esse é o meu objetivo, que você entenda essa necessidade, essa importância de abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Então, por que falar sobre esse tema, a reforma do povo de Deus, a palavra de Deus, é importante? Esse tema é importante porque, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é a voz do Senhor para nós. Então, por meio da palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Então, por isso essa lição, ela se faz importante. Porque por meio da palavra nós ouvimos a voz de Deus. E em segundo lugar, essa lição é importante porque nós ouvimos muitas vozes. São muitas vozes de todos os lados. São muitos enganos, falsos ensinos, distorções, falsas ideologias, falsas filosofias, falsos ensinos, doutrinas, são muitas. Então, qual voz nós devemos ouvir? Nós devemos ouvir a palavra de Deus. Ela deve ser, a palavra de Deus deve ser a nossa referência. Em matéria de fé, de prática e de vida, a palavra de Deus deve ser a última, ou a primeira e a última em questão de autoridade. Então, diante de tantas vozes, de tantos ensinos, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz sobre casamento, o que a palavra de Deus diz sobre sexo, sobre dinheiro,
sobre o trabalho, sobre tudo. A palavra de Deus tem que ser a primeira e a última. Então, por isso, essa lição se faz necessária para nós. Porque a palavra de Deus, diante de tantas vozes, de tantos enganos, a palavra de Deus deve ser, para nós, aquela que tem a última palavra. O texto que nós acabamos de ler aqui, então, antes, né, de entrar aqui, os irmãos sabem, eu vou falar um pouquinho do texto, nós leremos alguns versículos. Eu acho que hoje nós leremos apenas um versículo, a parte desse texto. Farei também algumas citações de outros autores. E os irmãos sabem que podem ficar à vontade para tirar dúvidas, acrescentar alguma coisa, tá bom? Mas nós faremos aqui basicamente 2 momentos, tá? E depois faremos a nossa conclusão e aplicação. Então, esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, narra o período do povo pós-exílio babilônico. O livro de Esdras e Neemias, alguns vão dizer que são apenas um livro só, que se complementam, e dizem que são os mesmos autores, mas basicamente o que nós podemos ver, o livro de Neemias conta ou narra a história do povo de Deus pós-exílio babilônico, que aconteceu no ano 538 a.C. Então, esse é o contexto de Neemias, pós-exílio babilônico. Mas o que foi então o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico foi o exílio do povo de Deus, onde o povo de Deus ficou exilado cerca de 70 anos em Babilônia. Então, o exílio começa a partir da invasão dos babilônios no ano 609. Então, a partir do ano 609 a.C., começa a invasão da Babilônia em Jerusalém. Eu vou pedir para que alguém abra lá, em segundo livro de Crônicas, capítulo 36, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 5 a 8. Então veja que esse período em que foi lido é o período do ano 609, quando então a Babilônia já havia investido contra o povo. Então agora, nesse período, segundo o livro de Crônicas, então Babilônia invade Jerusalém, então começa a levar o povo cativo. Isso acontece então no ano 609, tá bom? Mas isso aconteceu por instrumentalidade do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas o que motivou então o exílio? Qual foi o motivo do exílio do povo? O que motivou o cativeiro babilônico foi a desobediência do povo de Deus em não seguir a palavra de Deus. O que motivou o exílio babilônico foi a desobediência do povo de Deus em não observar a palavra de Deus. Então o povo se desviou da palavra de Deus. E através desse desvio da palavra de Deus, houve instabilidade política, onde nós podemos ver que houve a divisão do reino norte, o reino sul, instabilidade política e instabilidade religiosa. O povo abandonou a Deus. Isso devido ao afastamento da observância da lei do Senhor. Então, enquanto o povo de Israel enfraquecia, nesse período Babilônia se fortalecia. Babilônia ela vem escalando o seu poderio contra as nações. E nesse período, enquanto Israel fraquejava, a Babilônia se fortalecia. Então, meus irmãos, a Babilônia foi um instrumento de Deus, foi uma instrumentalidade de Deus para castigar o seu povo, para punir o seu povo devido à sua desobediência, devido ao seu afastamento da palavra de Deus. Mas nós podemos ver então que o exílio começa pelo cerco em Jerusalém. Essa é a primeira fase do exílio, o cerco da Babilônia em Jerusalém. Então, Babilônia cerca o povo. Essa é a primeira fase. A segunda fase, então, foi a destruição de Jerusalém. Depois do cerco, vem a destruição. E a terceira fase, então, do exílio começa quando os livros, os irmãos podem ver, o que narram o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel e os finais de 2 Reis e 2 Crônicas. Então, todo esse período do exílio babilônico está descrito nesses livros. Os irmãos podem ver depois Jeremias, Ezequiel, Daniel e o final de 2 Reis e 2 Crônicas. E tem um texto na Bíblia que, como nós não temos tempo de ver todos esses textos, né, de Jeremias, Ezequiel, Daniel,
Mas tem um texto que resume para nós o que foi o exílio babilônico. E eu vou pedir para que os irmãos abram Salmo 137. O livro de esse texto em Salmo exemplifica muito bem o que foi o exílio babilônico. Quem achar, faça a leitura audível desse texto. Muito obrigado. Então veja que esse texto de Salmo, ele narra o sentimento do povo nesse período do cativeiro, de tristeza, de lamento e até um sentimento de vingança, porque o final do texto, como o pastor leu, mostra que o povo queria que os filhos dos babilônicos fossem vingados. Eles queriam que os filhos dos babilônicos fossem mortos, devido a toda a humilhação que eles passaram, sofrimento que eles passaram lá em Babilônia. Então, esse é o contexto que nós podemos observar. Então, a primeira fase foi o cerco, a segunda fase foi a destruição, a terceira fase, então, é o povo lá no exílio, na Babilônia, como o pastor também acabou de ler no texto, e a quarta fase do exílio é quando o povo é libertado. E a libertação, então, do exílio acontece no ano 538. Então, de 509 de 538, né? Até 538, quando o rei da Pérsia, 538, então, quando o rei da Pérsia liberta o povo do cativeiro babilônico. Então, veja, durante todo esse período se dá 70 anos. E é o que nós acabamos de ler, então. É esse período da libertação do povo de Deus, no livro de Esdras e de Neemias. Quando o povo, então, é liberto pelo rei da Pérsia, o rei Ciro. Então, Ciro liberta o povo da Babilônia. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, no livro de Esdras e Neemias, podemos observar a volta do povo para a sua terra. Então, depois de passar Então, depois de passar 70 anos cativeiro, o povo então volta para a sua terra. Depois de passar por todo aquele período na Babilônia, o povo volta para a sua terra. E o que nós observamos então com a volta do povo para a terra de Jerusalém é a reforma do templo, é a reforma dos muros e a reforma da palavra de Deus. O povo então volta a ler a palavra de Deus, como os irmãos acabaram de ver nesse texto. O povo, então, volta a ter contato com a palavra de Deus. Então, de acordo com o texto de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 8, Esdras, o escriba, abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e explica a palavra de Deus para o povo. É isso que nós podemos observar aqui. E como resultado, o povo se quebranta diante de Deus. Então, após a leitura da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus, o povo se quebranta diante de Deus, porque o povo reconhece o seu pecado, reconhece que eles se afastaram de Deus e choram e lamentam pelo seu pecado. Então, naquela imagem, exemplifica muito bem esse momento em que no púlpito de madeira, Esdras explica a palavra de Deus para o povo. Mas, meus irmãos, há um período na história em que se é chamado como também o cativeiro babilônico. Houve um outro período da história em que o povo também ficou num período de cativeiro babilônico. E esse período, meus irmãos, ficou conhecido como o segundo cativeiro babilônico. Nós acabamos de ver que o primeiro cativeiro babilônico se deu pela desobediência do povo. E o povo ficou 70 anos cativo. E depois houve a reforma. O povo, depois de 70 anos, volta para a sua terra. Então tem a leitura da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus. Mas houve um período da história que houve o segundo cativeiro babilônico. E esse segundo cativeiro babilônico foi descrito simbolicamente por Lutero, em que a Igreja de Roma, na pessoa do Papa, dominou a fé e a espiritualidade da igreja. Então Lutero, ele vai descrever esse período em que o Papa de Roma domina a espiritualidade da igreja. E nesse período a igreja não tinha contato com a palavra de Deus. O povo não podia ler a palavra de Deus. O povo não podia ler, não podia ser ensinado particularmente apenas pela explicação do Papa em latim. Mas como que esse segundo cativeiro se deu? Esse segundo cativeiro aconteceu, meus irmãos, principalmente a partir do ano 300, com a oficialização, a partir do ano 300, com a oficialização do cristianismo.
É uma forma de cobrança, né? Pela salvação. Você pagava pelo perdão dos seus pecados e pela sua salvação. Mas isso não foi de imediato. Foi ao longo do tempo. E principalmente se deu no período da Reforma, onde estava Não, ano 300 não. Ainda no ano 300, 400, a igreja buscou se manter fiel. Foi nesse período que houve o concílio de Nicéia, tantos outros concílios, onde a igreja buscava ficar firme na palavra de Deus. Foi nesse período que houve o martelo final sobre a pessoa de Jesus, a Trindade, mas foi ao longo, foi uma construção, tá? Não foi a partir do ano, mas a partir do ano 300, quando há a oficialização, então, que começa, então, vai gradualmente, a igreja vai se declinando. Exato. Foi gradualmente, mas ainda assim, no ano 300, ainda tinha aquele resquício dos fiéis, aqueles que queriam manter-se fiel à palavra de Deus, mas com o tempo, a partir dessa institucionalização, a igreja vai perdendo o foco. E ela tem o seu clímax, principalmente, com o Papa, quando então ele se torna o pontífice maior, né? Então, durante muito tempo, principalmente a partir do ano 300, a Igreja do Senhor caiu em enganos e heresias. Roma oficializa o cristianismo, e então a igreja que anteriormente era perseguida, era martirizada, agora ela faz parte do império. Agora ela não se esconde mais em cavernas, agora ela está no palácio. Ela agora passa a ter a palavra final. Muitos papas agora então passam a dizer quem é o imperador e quem não é. Tiram imperadores e colocam imperadores. Então, devido ao poder, à luxúria, à ganância, a igreja passou a se deformar, passou a perder a sua forma, a sua beleza, a sua santidade, a pureza da palavra de Deus. Então, com o avanço do poder papal, o Papa passou a ser considerado o vigário, o representante de Jesus na terra. Então, é ele quem vai ter a última palavra. Não importa o que a Bíblia diz, é o Papa quem tem a última palavra. É ele quem manda. Nós podemos ver a infabilidade papal, a missa em latim, a oração pelos mortos, a transubstanciação, as indulgências, o purgatório, a adoração aos santos, a partir desse período. Sim. Então, em razão disso, desse segundo cativeiro babilônico, como foi descrito por Lutero, a igreja clamava por uma reforma. Perdão? Nesse período, a partir do ano 300. Do ano 300 foi uma construção. A partir do ano 300 em diante, a igreja começa, então, mais especificamente depois do ano 500, 600. Porque houve essa distorção da palavra de Deus. Houve esse desvio da palavra de Deus. Foi uma sucessão de desvios, então, que acabou tendo que, por exemplo, a santidade, a virgindade perpétua de Maria. Então, para chegar a esse ponto, eles tiveram que abandonar várias verdades da palavra de Deus, inclusive tendo como a palavra final do Papa. Então, o Papa era aquele que dizia, então, através da bula papal, do documento do Papa, o que era dito, então, era aceito. Então, não tinha mais essa leitura da palavra de Deus, a observância da palavra de Deus, que é o que Lutero, então, vai dizer que é o segundo cativeiro babilônico do povo, onde o povo estava privado da palavra de Deus, estava sofrendo, estava gemendo, clamava por uma nova reforma, né? Não, tem os livros apócrifos, né? Sim, 7 livros a mais, sim. Macabeus, Tobias, se eu não me engano, sim. Judite, sim. Então veja que foi um desvio sucessivo. Tanto as imagens, quando começaram a entrar, foi com a justificativa de ser pedagógico para o povo. Porque tinha aqueles que não eram os iletrados, não tinham conhecimento, não sabiam ler. Então, para explicar, por exemplo, quem era Pedro, então, como eles não sabiam ler, o povo não sabia ler,
Então eles começaram com desenhos, com imagens, e a partir disso então vai se transformando depois em algo mais espiritual. Eles vão transformando isso depois em imagens. Então vai uma sucessão de desvios, uma série de desvios, que a igreja ela perde a sua forma, ela perde a sua característica. Então o povo de Deus clamava por essa volta pela palavra de Deus, por um retorno o nosso livro de regras de fé e de prática. Então veja, como destaca o reverendo Hermes Maia no seu livro, João Calvino, 500 anos, ele diz assim: a reforma teve como objetivo principal o retorno às Sagradas Escrituras. Como o pastor falou aqui, eles vão dizer que é uma coisa política, foi desobediência. Não, mas a reforma clamava por um retorno à palavra de Deus, a fim de reformar a igreja que havia caído ao longo dos séculos em uma decadência teológica, moral e espiritual. A preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida, da adoração e da doutrina à luz da palavra de Deus. Desta forma, a partir da palavra, os reformadores passaram a pensar acerca de Deus, do homem e do mundo. A reforma foi, acima de tudo, uma proclamação positiva do evangelho cristão. Então veja que o objetivo principal da reforma era a palavra de Deus. O povo queria a palavra de Deus, precisava, ansiava pela palavra de Deus. Então, a semelhança do que houvera no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus, agora então, a partir da 1517, quando há então esse rompimento oficial, a partir de 1517 ainda houve algumas tratativas, porque Lutero ele não queria fazer a divisão, haja vista que Lutero ainda era um monge, então Lutero não queria fazer a divisão. Ele queria que a igreja voltasse para os trilhos corretos, queria que a igreja voltasse para a palavra de Deus. Então, como isso não foi possível, houve então esse rompimento, houve essa divisão. Mas esse era o desejo do povo, que a palavra de Deus fosse aberta, que a palavra de Deus fosse lida, que a palavra de Deus fosse explicada. E esse foi o legado dos reformadores, a suficiência e a autoridade da palavra de Deus. Assim como nós acabamos de ler aqui no livro de Neemias, onde Esdras, onde a palavra de Deus é aberta, onde o escriba, aqui como nós acabamos de ver, ele abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e explica a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, em ambas as reformas, em Neemias, tanto em Neemias como no século XVI, o cerne da questão está no acesso à palavra de Deus. Não apenas o acesso, mas também a liberdade de lê-la e de ouvi-la, bem como de explicá-la. Somente a palavra de Deus pode causar a mudança no povo de Deus. Mas enquanto, meus irmãos, a palavra de Deus for esquecida, enquanto a palavra de Deus for abandonada, haverá então pecado, haverá multiplicação do pecado, haverá o afastamento da palavra de Deus, haverá a multiplicação do engano, da apostasia, da heresia. Quando a palavra de Deus é esquecida, é isso que nós podemos ver. E como consequência vem o castigo de Deus. Como consequência vem a punição de Deus. Porque quando o povo se afasta da palavra de Deus, o povo então vai andar segundo os seus preceitos, segundo os seus raciocínios, segundo o seu entendimento. E aí então vem a multiplicação do pecado, vem o abandono de Deus, o afastamento de Deus. Assim sendo, então, meus irmãos, é fundamental que tenhamos a palavra de Deus sendo lida e explicada corretamente. É fundamental isso. Nós não podemos abrir mão disso. A palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser explicada de forma correta, de forma adequada. Então, o que nós temos a ver com Esdras, o que nós temos a ver com Lutero, com a reforma? O que nós temos a ver, meus irmãos, é que com todo o nosso ser, nós devemos amar a palavra de Deus. Com todo o nosso ser, nós devemos amar a palavra de Deus. Nós devemos ter vontade constante de ler a palavra de Deus. Nós temos o acesso à palavra de Deus. Nós devemos ter essa vontade de ler. Em todo momento, meus irmãos, nós devemos ter o desejo de ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Assim como o povo, quando ouviu a palavra de Deus e se lamentou
ouvindo as palavras da lei, nós devemos ter esse desejo de ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós oramos assim no culto, pedindo para que Deus prepare o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, mas isso deve acontecer durante a semana. Essa preparação não pode acontecer só no domingo de manhã, deve ser durante a semana. Esse desejo já deve vir de nós durante a semana. Nós devemos nos preparar durante toda a semana, para quando nós chegarmos aqui, então, verdadeiramente, o nosso coração está ansioso, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Porque, veja, às vezes nós, durante a semana, fazemos tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas e chegamos aqui no domingo e pedimos, Deus, prepara o nosso coração. Meus irmãos, não vai. Isso deve ser uma coisa constante, durante a semana, durante todo o tempo. Lá em casa eu tenho um costume, sexta e sábado, nós já diminuímos o ritmo das coisas. Nós não assistimos alguns programas, algumas coisas na televisão, já nos preparamos para o domingo, para chegarmos aqui e ouvir a palavra de Deus. E às vezes, no domingo, no sábado à noite, nós estamos maratonando, vendo séries, vendo outras coisas, nos preocupando com outras coisas. E aí no domingo de manhã nós queremos que Deus prepare o nosso coração. Meus irmãos, não vai. Então nós precisamos ter esse desejo de ouvir a palavra, a voz de Deus por meio da palavra. É necessário que nós tenhamos o nosso pensamento, é necessário que você tenha a palavra de Deus em seus pensamentos para meditar nela durante o dia e durante a noite. Então é isso que nós temos a ver com a reforma, tanto lá em Neemias quanto lá no século XVI. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Então o que você deve fazer para a nossa aplicação? O que você deve fazer? Você deve, em toda oportunidade, ensinar a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus na sua casa, ensine a palavra de Deus entre os seus amigos, fale da palavra de Deus na internet, quando você tiver a oportunidade no seu serviço. Às vezes no serviço nós não podemos abrir e falar abertamente assim, mas se tiver a oportunidade, fale da palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Por que você deve fazer isso? Porque a palavra de Deus é um manual para todos. A palavra de Deus é um manual da maneira como Deus deseja que nós vivamos essa vida. A palavra de Deus é o nosso manual. E como você deve fazer isso? Abrindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. É assim que você deve fazer isso. E onde? Aonde você deve fazer isso? Em todos os lugares, onde houver a oportunidade. Fale da palavra de Deus. Não perca tempo simplesmente com filosofias, heresias, psicologias, ainda que essas coisas sejam importantes nós aprendermos, mas fale da palavra de Deus. Procure falar da palavra de Deus. Não tenha medo de falar da palavra de Deus. Não tenha medo. Eu quero encerrar então com essas palavras. Mais uma vez, citando Tremper Longman. Algumas pessoas acham que a Bíblia é somente um livro que nos prepara para a morte. Mas além disso, a Bíblia é o lugar onde encontramos e desenvolvemos um relacionamento com Jesus, o qual nos oferece vida abundante. Sem Cristo, a vida talvez tenha prazeres e sucessos passageiros, porém sabemos bem no fundo da alma que há na vida tanto dor quanto alegria. E em qualquer uma das alternativas, a morte dá fim a todas as coisas. Com Cristo, de acordo com a Bíblia, descobrimos o significado último que traz satisfação. As alegrias e sucessos que experimentamos na vida são vislumbres do céu presente. Os cristãos sofrerão, às vezes, mais intensamente do que aqueles que não querem. Entretanto, os cristãos podem ter paz em meio ao sofrimento, porque sabem que a sua dor não é arbitrária. E eles têm uma esperança maior quando olham para a existência futura na eterna alegria da presença de Deus. E tudo isso nós aprendemos meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, aprendendo mais da palavra de Deus. Então, meus irmãos, este é o meu desejo, essa é a minha oração, que cada vez mais você tenha esse desejo de aprender da palavra de Deus, de ouvir mais sobre a palavra de Deus.